Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Bento Vôlei, que joga amanhã à noite aqui em Bento Gonçalves contra a equipe do Sada para tentar manter a liderança. Claro que o Sada vem com uma gurizada, já que joga a Superliga A e também a Superliga B, e nessa, joga com uma equipe mais juvenil, equipe mais nova, mas a qualidade sem dúvida é muito forte, mas acreditamos no Bento Vôlei e queremos mais uma vez uma vitória aqui em Bento Gonçalves com o apoio da torcida. O jogo acontece aqui no ginásio municipal a partir das 20 horas, mas além do jogo entre Bento Vôlei e Sada, vamos conferir a quinta rodada completa da Superliga B. Bento Vôlei contra o Sada, Brasília contra o Santo André, SESI contra Três Corações e Foz do Iguaçu contra a equipe do Barão. Então amanhã à noite aqui em Bento Gonçalves, ginásio municipal, 20 horas, torcida convidada a incentivar mais uma vez a equipe do Bento Vôlei, que se vencer mantém a invencibilidade e também a liderança. Pelo BGF, essa semana teve os últimos preparativos e se apresenta na próxima segunda-feira e já dá início aos trabalhos visando a Série Ouro, que aí sim a estreia só em abril, terá quase 40 dias de preparação, mas desde já sucesso à equipe do BGF. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, teremos amanhã a abertura com 2 jogos do calendário esportivo 2015 da Secretaria de Esportes. Os 2 jogos acontecerão na Montanha Antiga com os campeões de 2014. Às 15 horas, a equipe do União, campeão da Copa Amizade, enfrenta o Barracão, campeão do Distrital. E às 17 horas, o Esportivo Master, campeão do Estadual Master, enfrenta a equipe do Cruzeirinho, campeão do Distrital de Veteranos. Será uma grande festa, entrega de faixas e todo mundo está convidado a prestigiar. Lembrando que a entrada é franca, amanhã a partir das 15 horas, na Montanha Antiga. E pelo futebol gaúcho, vamos falar, antes do presidente, vamos falar da primeira divisão, onde teremos a rodada neste final de semana, retomando, já que no meio de semana não teve rodada. Nesse final de semana volta a ser aí a 8ª rodada do Campeonato Gaúcho. Então vamos conferir a rodada completa e na sequência vamos falar de divisão de acesso com o presidente Luiz Azelano. Inter contra o Grêmio, Juventude contra o Lajadense, Brasil de Pelotas contra o Ipiranga, Avenida contra o Caxias, União Frederiquense contra o São Paulo, Passo Fundo contra o Cruzeiro, Veranópolis contra o Novo Hamburgo e Aimoré contra a equipe do São José. Depois da tabela da primeira divisão, é hora de falar da divisão de acesso. Presidente Luiz Azelame, aqui do Clube Esportivo, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Buda. É um prazer estar aqui na TV Cidade para falar sobre o esportivo. A gente está sempre à disposição. Próximo domingo, estreia, tira ainda aquela ansiedade, friozinho na barriga. Próximo domingo, estreia contra o Panambi, aqui em Bento Gonçalves. Tudo pronto, presidente? Não tem como não ficar nervoso, né? A gente fica muito ansioso e na expectativa. Está tudo pronto, nós fizemos o nosso trabalho, o nosso melhor, demos o nosso melhor. Dentro das condições do esportivo, a gente deu o nosso melhor. A questão das inscrições deu tudo certo, um ou outro detalhe que poderá impedir um ou outro jogador. Isso aí a gente tem que entender que são questões legais de liberação em outro clube e que a gente não pôde fazer a inscrição. A questão assim do ambiente interno, eu julgo que está um bom ambiente, excelentes condições de trabalho que o esportivo pode oferecer, graças a Deus. Então, a coisa está encaminhada. Claro que vamos enfrentar muitas dificuldades. O Panambi é menor. Só que dentro de campo a gente já deixou muito claro para todo mundo e vem deixando para os atletas e para todo mundo que eu converso. 11 contra 11, vai ter que ser resolvido ali. Serão várias batalhas para no fim poder dizer que a gente venceu a guerra. Então, é batalha por batalha, né? Falando um pouco do time, dos 11 titulares, Maicon Pires, que não conseguiu a liberação, e Rafael Xavier, que era, sem dúvida nenhuma, o destaque até o momento na pré-temporada, são as 2 baixas, e aí deve ser Canguçu e Luiz Paulo, provável substituto. Mas essas 2 baixas, o resto, tudo à disposição. Sim, perdemos um pouco, no entanto, vamos dar opções, existem opções, graças a Deus existem algumas alternativas para o nosso treinador, né? A gente não queria perder essas possibilidades. Um foi por causa de problemas de inscrição, não com o clube esportivo, mas com a liberação, o Maicon Pires, com o clube que ele estava antes. E a lesão, né, do Rafael Xavier, uma pena, mas não tem problema, a gente tem que vencer os obstáculos. Esse é só um pequeno obstáculo. Durante essa jornada toda teremos muitos e muito maiores, então temos que estar preparados.
E a questão de reforços, era ainda para chegar durante a pré-temporada, né? Nunca foi falado que o grupo desportivo estava fechado. Tem 3 jogadores que aí vai ser contratados que jogam a primeira divisão. E até o momento, presidente, o centroavante, que era um jogador que o Rodrigo Carpiagina sempre pediu. Como é que está essa situação? É sabido, né, que a gente precisa mais força no nosso ataque. O pessoal vai poder acompanhar, assim, a gente está trabalhando para buscar mais um atacante, mas sem pressa, porque acredita-se que a primeira fase a gente pode administrar assim, até se for o caso, né? Não que a gente vá baixar a guarda e relaxar, não, muito pelo contrário. É que o mercado é escasso, né? Um centroavante é difícil de a gente encontrar, enfim. Tínhamos conseguido um que foi para o União Frederiquense, uma pena. Porém, né, a gente está à procura. E o detalhe é fazermos contratações pontuais, mesmo na segunda fase, quando já pudermos contar com os atletas da primeira divisão, pontuais que nos deem tranquilidade e venham a qualificar de verdade o nosso grupo. E analisando um pouco agora fora do campo, né, a divisão de acesso, 28 jogos o Esportivo tem que disputar se quiser chegar novamente à primeira divisão. Primeira fase, de 8 classifica 5, eu acho que não é o difícil. O problema, na minha opinião, não é nem o último quadrangular. É a segunda fase, onde de 5 equipes se classifica 2, e aí tu já teve jogada com essas 5 equipes na primeira fase. Eu acho que é aí que é a maior dificuldade e é onde o Esportivo tem que achar e tem que contratar nessa pontualidade e os ótimos jogadores. Exatamente, esse é o detalhe. Eu te diria que se o Esportivo conseguir vir numa crescente, acrescentar atletas depois e melhorar e continuar, né, fica difícil até de segurar, né? Então a gente tem que pedir um pouquinho de paciência, né? Aproveitar e pedir um pouquinho de paciência para a torcida, porque não é fácil, é uma equipe nova, né? Alguns atletas já jogaram no segundo semestre, ou mesmo no ano passado, mas enfim, é uma equipe nova, precisamos ter um pouquinho de paciência, precisaremos trabalhar muito e é no detalhe, eu sempre tenho dito lá para o pessoal, é no detalhe, é uma boa condição de trabalho, é um grupo fechado, a gente sabe que não existe excelência técnica e de qualidade elevada na segunda divisão, né? Então, o grupo mais fechado vai fazer diferença para chegar lá na frente. Isso aí faz a diferença para a gente conseguir conquistar a vaga. Vai ser difícil, mas a gente está na briga. Muitos vêm me perguntam como é que está o clube esportivo. E, na minha opinião, é difícil de avaliar porque tu não tem o parâmetro, né, presidente? Tu não sabe como é que estão as outras equipes, viu o Brasil, viu o Guarani, mas difícil tu fazer uma avaliação. Mas o que eu falo para esse torcedor, essa pessoa que vem me perguntar, é que nós temos que unir forças no ano de 2015. Por quê? Sobe só uma equipe e se não subir esse ano, é que aí eu acho que é a maior dificuldade, ano que vem cai 3 da primeira divisão, que são mais 3 fortes concorrentes, e ainda não tem a verba que esse ano o Clube Esportivo tem. Então, seria o ano 2015, caiu ano passado, seria o ano de subir já em 2015. Não tenha dúvida, o ano de subir para o Esportivo não devia cair, no entanto aconteceu. O ano de subir é o próximo, que é esse aqui, né? A gente vai fazer tudo para isso, a gente está bem encaminhado. Eu tenho esperanças aí de que a gente conseguiu fazer boas contratações, sim, né? Claro, não se acerta 100%, mas boas contratações que vão nos ajudar a nos levar à fase final. E aí é como a gente disse, né? É no detalhe. O que não poderíamos deixar passar é essa oportunidade. Realmente temos a verba, meia verba da federação. Meia cota, né? Meia cota da federação. É muito importante estar nos dando essa condição de respirar em fevereiro, março e abril, com certeza, né? Depois a gente está trabalhando para complementar o nosso orçamento. Enfim, essa verba é importante, a condição que a gente está é um pouquinho melhor do que a dos outros clubes. A situação não é fácil para nenhum, não é fácil para nenhum, nem para o esportivo. Não quer dizer que tendo dinheiro a mais vai classificar e vai subir, não quer dizer. Mas a gente está batalhando para isso, e esse é o ano, eu precisava contar com o apoio de todos. E além de tudo, né, como tu falou em verba, né, são 400 mil que vem, né, deve ser por média disso, né? Também. E mais, se a torcida for incentivar, ajudar na verba, não vai ter problema de salário atrasados. Eu vi uma conversa, um dia eu estava em treinamento com o Edu, conversando com os jogadores, essa dificuldade sempre vai existir, né, presidente? Não que vocês queiram atrasar salário, mas é importante que tenha o dinheiro, que a torcida ajude, né, até nisso, para pagar o salário. Isso, nós não vamos atrasar os salários, porque o esportivo está fazendo um orçamento enxuto
houve uma certa dúvida sobre, que time que será que está montando? Meu Deus, vai ser horrível. Não vai ser horrível. O esportivo está respeitando um orçamento enxuto, né? Está fazendo, oferecendo condições. Os atletas estão lá no clube alojados, tem alimentação, tem alojamento, tudo com condições decentes, muito decentes, não tenha dúvida. Tá? E salários serão em dia, então, mas porque a gente vai respeitar o orçamento. Porque a gente tem um pouquinho de verba da federação, vamos rasgar e depois atrasar logo ali, isso não vai acontecer. O pessoal pode ficar tranquilo, o esportivo vai no rumo certo. Antes do presidente fazer o convite, principais adversários da divisão de acesso, quem aí? Sabemos que apenas um, mais uma vez, relembrando, apenas um de 15 equipes sobe para o ano que vem. Quem tu acha aí que são os principais adversários? Olha, eu nem vou te dizer, porque se nós acharmos que vai óbvio, ser fácil o domingo contra o Panambi, não vai. Eles também têm a sua motivação, né? Se a gente achar que vai ser fácil contra o São Luís, que é grande candidato, né? Então não vai ser fácil. E o Brasil de Farroupilha, né? Essa galera que está beliscando há muito tempo aí e não vai. Se Deus quiser, não vai de novo esse ano, porque vai esportivo. Enfim, esses são grandes candidatos, Brasil de Farroupilha, São Luís, mas todos os outros a gente tem que respeitar muito. Para mim não tem o mais difícil, né? Tem que batalhar jogo por jogo. Presidente, convite, né, para o torcedor, próximo domingo, além do clube esportivo, está fazendo sua estreia, jogando contra o Panambi, Adriano Gabiru, o autor do gol do título mundial da equipe do Inter, joga pelo Panambi, deve-se mais uma atração, os colorados vão querer prestigiar, mas que vão até o estádio, ajudem o esportivo na arrecadação do dinheiro, né, da entrada para o estádio e incentive o tempo todo, né, como o presidente falou, com a paciência, né, sabemos que é o início do trabalho e isso deve ser papel do torcedor, ter a paciência. Vale reforçar que o jogo é às 16 horas, tem o Grenal às 18h30. Não vai atrapalhar, né? Botou nesse horário para dar tudo certo, não vai atrapalhar ninguém, está todo mundo convidado para a montanha. O ingresso é R$20. Mas se você for com a camisa do esportivo, pega lá, tira do armário, bota a camisa, paga meio ingresso, né? R$10 com a camisa do esportivo. É uma promoção, teremos camisas oficiais para venda lá a nova camisa para venda lá no estádio. Enfim, está todo mundo convidado para ver a estreia do esportivo, se Deus quiser, com uma vitória, domingo. Presidente, antes, né, sempre é tradicional do nosso programa trazer você antes do início do campeonato, e tomara que lá, depois de tudo encerrado, vemos aqui para estar comemorando o título e a volta do esportivo à elite do futebol gaúcho e desejar sorte, sucesso e estamos juntos mais um ano. Obrigado, Buda. Queria dizer que eu sonho com isso todos os dias. Eu fico imaginando, como eu imaginava em 2012, logo que eu entrei, como seria se a gente fosse campeão, o nosso momento de festa e de alegria. Eu estou imaginando isso tudo novamente, porque se a gente não sonhar, não vai conquistar nada. A gente sonha com os pés no chão, pode ter certeza que a gente não fica imaginando maravilhas. Na dificuldade a gente sabe que valoriza mais, as dificuldades valorizam mais. Então eu sonho diariamente, eu me imagino chegando como a gente chegou naquela oportunidade na Pipa Pórtico e sendo recebido pela torcida, ou se é que o jogo for fora, enfim, não importa, a alegria de estar voltando para a primeira divisão. É isso que nos movimenta, e é isso que eu queria convidar as pessoas a sentirem também. Vamos imaginar a gente lá, né? E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, vamos todo mundo sonhar e abraçados com o esportivo que vai dar certo. Domingo, 16 horas, Esportivo Panambi, e amanhã à tarde, abertura do calendário esportivo de Bento Gonçalves, da Secretaria, na Montanha Antiga, a partir das 15 horas. Quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na segunda-feira repercutindo tudo sobre esportivo e Panambi. Então, um bom final de semana a todos e até segunda. Agora...